Com toda certeza, o Vasco está montando o seu elenco mais qualificado desses últimos 10 anos. Talvez até dos últimos 15 anos, esse é o elenco mais qualificado que o Vasco tem em mãos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como está ficando esse time do Vasco visando a temporada de 2026, que ainda está muito no início. Eu sei que o Vasco não tem obtido resultados tão positivos nesse momento, em Campeonato Carioca, nem em Campeonato Brasileiro, mas isso pode mudar porque o Vasco está ganhando jogadores de qualidade que estão chegando, vão se entrosar, vão pegar ritmo de jogo, vão entender a filosofia do técnico e tem uma tendência de ter um bom crescimento. Pelo menos eu acredito que não vai ter mais aquela desculpa de que o Vasco não tem material humano para jogar melhor do que vem jogando. Então deixa o like e se inscreve no nosso canal que eu vou te mostrar tudo e até alguns encaixes táticos que podem acontecer no time do Vasco. Estamos com a meta de bater os 300 mil inscritos, então é muito importante que tu se inscreva aí, hype nosso conteúdo. E também, se quiser compartilhar nos grupos de Vasco, de WhatsApp, que vai ajudar demais o teu amigo vascaíno a conhecer como é que tá esse elenco do Vasco, realmente. E também vai me ajudar, beleza? Vem comigo. E é assim que está ficando o elenco do Vasco para essa temporada de 2026. Time que será comandado pelo técnico Fernando Diniz. E aqui eu vou te dizer todas as opções que o Vasco tem por posições, mas eu também vou pontuar para vocês algumas posições que o Vasco ainda está em busca no mercado de transferências e que em breve devem se reforçar também. E esse é o atual elenco do Vasco para a temporada de 2026 até o momento. Começando pelo gol, o Vasco tem o Léo Jardim e tem o Daniel Fuzato com opções de goleiro. Léo Jardim é um titular, obviamente, um goleiro de confiança do torcedor do Vasco, que já está há muitos anos no clube, e é um goleiro que já é testado aqui em Campeonato Brasileiro. Eu diria que o Léo Jardim está entre os 5 melhores goleiros atuando no futebol brasileiro. Aí tu pode discutir a ordem, quem é o primeiro, quem é o quinto, mas eu acho que ele está nesse bolo sim. O Vasco tá bem servido de goleiro, cara. Tem suas falhas o Léo Jardim, mas todo goleiro também tem suas falhas. Na lateral direita, o Vasco no momento tem duas boas opções. Tem em tese o Paulo Henrique, que é o lateral direito titular, que teve uma queda de produção, é bem verdade, o Paulo Henrique, porém ele é um jogador que eu acredito que pode se recuperar, tem muita força física, é um jogador que tem um bom drible, ajuda bastante na recomposição defensiva também, e tem o Puma, que já tem uma característica um pouco mais diferente, é um cara que marca mais gols, que pisa melhor na área do que o Paulo Henrique. Então o Vasco tem dois laterais de características diferentes, mas que eu acredito que podem suprir bem essa lateral direita sem ser um problema. O Paulo Henrique jogando o melhor dele, ele é o melhor lateral direito do país, ele atuando no seu melhor. A questão é que desde que ele voltou da seleção brasileira teve uma queda de produção, e aí o nível de exigência da torcida do Vasco em relação ao Paulo Henrique subiu, né? Porque as atuações dele foram lá em cima, então a cobrança é que ele mantenha esse nível de atuações. Na zaga, o Vasco se reforçou, já tinha Cuesta e Robert Renan na temporada passada, o Vasco renova o empréstimo do Cuesta, ainda tem o empréstimo do Robert Renan, e o Vasco contrata o Alan Saldívia, que é um zagueiro de boa qualidade para sair jogando, que atua pelo lado direito para ser uma opção aqui e revezar com Cuesta durante a temporada. Na zaga pelo lado esquerdo, o Vasco tem o Robert Renan, que é um zagueiro muito talentoso, muito jovem ainda. O Robert Renan, se eu não me engano, ele tem somente 21 anos de idade. E tem também o Lucas Freitas, porém o Vasco ainda está no mercado e deve contratar até o fim dessa janela de transferências mais um zagueiro, para o Vasco ficar com 5 zagueiros ali de um nível ok. Eu acredito que o Vasco tem o Cuesta, tem o Saldívia e tem o Robert Renan, que são bons zagueiros. O Lucas Freitas está um pouco atrás, né, em relação a essa prateleira, mas aí o Vasco está em busca no mercado de um zagueiro também que chegue com o nível de brigar por posição no time titular ainda nessa janela. Na lateral esquerda, o Vasco tem uma grande novidade, que é Cuiabano, que foi anunciado oficialmente hoje pelo Vasco. Em tese, Cuiabano foi contratado para ser titular da lateral esquerda do Vasco. Lateral extremamente ofensivo, sabe jogar por dentro, sabe jogar por fora, marca muitos gols, tem boa qualidade técnica, muito jovem ainda e com muito potencial para evoluir. E o Vasco não vendeu o Lucas Piton, então o Vasco agora tem 2 laterais esquerdos. Se o Piton recuperar o seu bom futebol, o Vasco vai ter 2 bons laterais esquerdos com características diferentes. O Piton é mais um construtor e o Cuiabano é um jogador que ataca mais o espaço, de mais força, de mais velocidade. E esse é o ideal, que o time vá tendo pelo menos 2 boas opções por posição. Até o momento a gente está tendo aqui no Vasco. O Cuiabano é um baita lateral esquerdo, gosto muito do futebol dele, acompanho toda a passagem dele no Botafogo, desde a sua chegada até a sua saída, e agora ele está no Vasco, e acredito que ele vai jogar bem também. Agora, a grande carência do Vasco, que ainda falta ser sanada, é esse setor do meio de campo, quando a gente vai falar de volante. O Vasco tem o Barros, tem o Thiago Mendes, são 2 volantes legais, ok.
O Barros, um menino que ganhou muito destaque, né, na temporada passada, quando ele aparece no clássico diante do Botafogo, válido pela Copa do Brasil, ganha vaga de titular e não sai mais do time. O Thiago Mendes, na reta final, principalmente nos jogos da Copa do Brasil, foi muito bem o Thiago Mendes, e eu acho que eles são dois bons volantes. E o Vasco está no mercado em busca de dar profundidade para esse setor do meio de campo. Porque o Vasco tem o Jair, que ainda está machucado. Tem qualidade o Jair, mas está machucado e a gente não sabe como ele vai voltar. O Matheus Carvalho tá machucado. O Tietê caiu muito de produção. O Hugo Moura caiu muito de produção. Então o Vasco está em busca de pelo menos mais um volante. Pelo menos um camisa 8 deve chegar no Vasco. Tem informações de que o Vasco está com negociações muito avançadas com um camisa 8 de bom nível. É aguardar para saber quem é. Mas, em tese, é um cara que chega para brigar por posição no time titular do Vasco e melhorar esse setor do meio de campo. Que é, cara, o meio de campo é o coração do time, né? Que faz a bola sair da defesa para ataque, muitas vezes é o meio de campo. E eu sinto falta no Vasco, em muitos momentos, daquele volante box to box. Aquele cara que preenche área a área, que marca, mas que também ataca, que pisa na área para marcar gols. Eu acho que os volantes do Vasco às vezes ficam muito posicionados e não tem tanta essa movimentação pelo campo. E falta isso às vezes, né? Um volante de maior mobilidade para o Diniz também ter como opção. Era o Tietê, mas o Tietê caiu muito de produção, muito mesmo. E aí do meio para frente o Vasco também se reforçou nessa temporada. Teve perdas importantes, mas também teve reforços. Começando aqui falando sobre camisa 10. O Vasco tem o Felipe Coutinho, que é a referência técnica desse time, e contratou o Rojas, que atuava como meia esquerda, mas que no Vasco do Diniz vem atuando como um segundo atacante, como um meia, um camisa 10, e ele chega para revezar com o Felipe Coutinho. Era uma lacuna que o Vasco tinha que preencher, e preenche com o Rojas. O Vasco ainda tem, para jogar nessa posição, o Estrela, tem o Matheus França ainda também. Tem o JP, que pode jogar como um segundo volante, pode até atuar também como um camisa 10, mas assim, de primeira opção o Vasco tem o Coutinho e o Rojas. Na ponta esquerda o Vasco tem o Andrés Gomes, que é titular de forma indiscutível, e tem o David, que acabou ficando no elenco. O Vasco tentou, né, negociar o David, mas acabou que ele ficou no elenco, então é uma opção também aqui na ponta esquerda. Na ponta direita, o Vasco tem o Nuno, que vem atuando por ali, mas o Nuno ele pode jogar nas três. Pode jogar centralizado e pode jogar também pela esquerda. O Nuno Moreira tem muito futebol. Teve uma queda de produção, é verdade, mas eu gosto muito do futebol dele e eu sei que ele vai recuperar esse bom futebol, o português Nuno Moreira. O Vasco contratou o Marino Rinestroso, um jogador de muita expectativa e que eu acho que vai ser titular durante a temporada. Jogador técnico, forte, vai se encaixar nesse estilo de jogo do Vasco, eu não tenho dúvidas disso. E tem o Adson retornando de lesão. O Adson é um jogador que a gente vai ter que ter paciência, muito tempo parado, muito tempo de inatividade, vai precisar pegar esse sim, ritmo de jogo no decorrer da temporada, sem tanta pressão em cima dele. Mas eu confio ainda no futebol do Adson, porque o Adson é um jogador que entregava muito pro Vasco, que ele tem uma sequência depois de lesões que ele perde muito espaço porque não tá jogando, né? Mas o Adson é bom jogador. Em forma, o Adson vai ajudar o Vasco. E no comando de ataque, o Vasco perdeu o Ryan, infelizmente, que era o nosso centroavante, perdemos o Verratti, mas o Vasco se reforçou também. Contratou o Brenner, que é um bom atacante, de mais mobilidade, mais movimentação, sabe fazer gol também, gosto muito do futebol do Brenner. E contratou o Cláudio Spinelli, goleador, que fez 28 gols em mais ou menos ali 50 jogos na Independente Del Valle na temporada passada. Jogador que tem mais as características do Verratti, né? Um camisa 9, porém que ele também tem essa mobilidade, sabe sair da área, mas ele é aquele cara para completar a jogada. A jogada vai acontecer e o Spinelli vai estar lá bem posicionado, preenchendo a área para marcar os gols. Então o Vasco tem dois bons centroavantes, tem o Brenner e tem o Spinelli. Eu acho que o Vasco pode suprir essa carência, né? Tu perde o Ryan, é muito difícil repor, porque era o melhor jogador do futebol brasileiro, mas o Vasco vai repor da forma que der nesse comando de ataque. Tomara que o Brenner e o Spinelli correspondam marcando gols pro Vasco para suprir essa ausência de Verratti e do Ryan. Beleza? Mas esse é o elenco do Vasco até esse determinado momento. Eu te falei todas as opções. Agora eu vou te falar um time base titular que eu acredito que o Vasco terá nessa temporada de 2026. Se liga só. Esse é o time do Vasco titular para 2026 até o momento com os reforços. Léo Jardim no gol, na lateral direita Paulo Henrique, na dupla de zaga Cuesta ou Saldívia com Robert e Renan, na lateral esquerda Cuiabano será o titular,
Teremos no meio de campo, até o momento sem reforços, o Barros e o Thiago Mendes, mas deve chegar mais um camisa 8, motorzinho de bom nível ainda para brigar por posição também. Do meio para frente, o Vasco terá na ponta esquerda com certeza o Andrés Gomes como titular, meia centralizado Felipe Coutinho ou Rojas, e atuando na ponta direita o Vasco terá a opção do Marino Rinestrosa, muito bom jogador, e também do Nuno Moreira, muito bom jogador também, que vai recuperar o seu futebol, tenho certeza. E no comando de ataque o Vasco tem 2 jogadores que vão duelar por uma vaga no time titular. Estamos falando de Brenner e de Cláudio Spinelli. Esse é o time base do Vasco para 2026. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para tu não perder nada que eu publicar aqui. Eu vou ficando nessa. Abração do Francesco, é nóis, fui!